Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amada igreja, amém? Para nós é motivo de enorme alegria estarmos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira. Nós estamos em um tempo de oração, glória a Deus, já acordou todo mundo, já pode parar com... Todo mundo acordado já. A gente está entregando hoje, os intercessores, um período de 7 dias de jejum e oração. Sabe por quem? Pergunta para a pessoa do seu lado, sabe por quem? Pergunta aí, será por quem é? Aponta para ela e diz assim, é por você. Amém? Então nós estamos entregando hoje um período de oração e de jejum por você, pela sua vida. Amém? Eu sei que está começando hoje, que vai até o final. Diga, eu vou até o final. Irmãos, serão 7 quartas-feiras. Como nós temos dito, muitas vezes a gente começa o ano em um ritmo, preste atenção nisso que vai ser ministrado, no nome de Jesus, para você receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você. Muitas vezes nós começamos o ano em um ritmo, em um nível de fé, em um nível de crescimento, de santidade, e à medida que o ano vai passando, parece que cada mês é um bombardeio. Janeiro é um bombardeio com um tipo de bomba, fevereiro é um outro bombardeio, e nós vamos fraquejando. E a nossa fé, ela vai oscilando, ela vai diminuindo. Então, alguns cristãos terminam o ano de forma triste. Alguns cristãos terminam o ano em decadência. Alguns cristãos que começaram o ano fervorosos, chegam em julho, meia vida já, sabe aquele celular que está a 50%, e entram em dezembro com a mensagenzinha de colocar no carregador. E nós precisamos compreender que Deus não nos chamou para um propósito assim, onde eu começo bem, onde eu chego a certo ponto num certo nível e eu termino em outro. Não, pelo contrário. Então nós queremos, no nome de Jesus Cristo, que você entenda que nós, a começar de nós, a intercessão dessa igreja, está crendo em Deus, em dias diferentes para as nossas vidas. Amém? Isso é tão de Deus que o pastor Nonato iniciou com a gente hoje um período de 21 dias de jejum e oração. Quem já começou aí? Amém. Você que não começou, dá tempo ainda. 21 dias de jejum e oração. Começou hoje. Uma refeição. Pastor, eu não sei os alvos, não tem como. Peça para o seu líder. Ou então vá lá no grupo da igreja. Como é que eu entro nesse grupo da igreja de WhatsApp? Vai lá no Instagram da Nova Aliança Adonai no Instagram. E lá na bio tem um link para o grupo de WhatsApp da Adonai, onde a gente coloca todos os informativos. Ou então peça para o seu líder. Amém? Glória a Deus. E você vai ficar por dentro de tudo que... Mas hoje começou 21 dias de jejum e oração. Irmãos, e nós vamos estar... Eu creio no nome de Jesus que o final de ano... Eu lembro que a gente, em 2020, final do ano, estava pelejando. Luta! Será que vamos terminar esse ano? O Covid diminui ou aumenta? Meu Deus, que guerra! Não pode ir o marido e a mulher ainda para o culto. O menino não pode ir. E a gente nessa época do ano passado estava nessa luta, nessa peleja. É claro, o Covid não acabou, mas o Senhor tem nos dado vitória, irmãos. E nós estamos fazendo de forma diferente, amém? E talvez você que terminou o ano sem muitas perspectivas, a nossa oração é para que o Senhor enche o teu coração de ânimo. E que você termine esses dias com muito mais fé e com o teu coração transbordando pela presença de Deus. Aleluia! A Bíblia no livro de Eclesiastes, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Depois de Provérbios você acha Eclesiastes. Quem encontrou Eclesiastes, diga graças a Deus. Está aqui, vai estar aqui, né? Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8. Eclesiastes 7, 8. Eclesiastes 7, 8. Presta atenção, irmãos. Uma informaçãozinha aqui, só para a gente ficar bem informado. Alguns teólogos acreditam que Salomão dividiu os livros que ele escreveu da seguinte maneira. Todos nós sabemos, ou alguns sabem, Salomão foi um grande homem de Deus, sábio, mas cometeu muitos erros durante a sua vida. A trajetória de Salomão ela é um pouco altos e baixos. Teve a época da vida dele em que ele fraquejou, mas teve época que ele foi lá em cima. Mas alguns teólogos acreditam que a missão de Salomão foi mais ou menos assim. Na juventude ele escreveu cantares.
Salomão na juventude teria escrito Cantares. Oh, meu amor, você é bela como essa parede de concreto, né? E dizia, você é como, os seus seios são como a vaca no campo. Alguns teólogos, porque ele é jovem ali, ele está empolgado. Se ele tivesse comparado a mulher dele na velhice, teria sido diferente os versículos, né? E ela também tivesse comparado com ele. Meu amor, você é murcho como um maracujá. Enfim, mas alguns atribuem, porque tem gente que reclama. Podia ter o capítulo da Bíblia, o livro da mulher dando troco, né? Porque só tem dele falando da mulher. Aí tem mulheres que dizem que tinha que ter o livro da mulher dando troco. Mas, meus irmãos, então eles acreditam que ele teria escrito Cantares na sua mocidade, Provérbios naquela meia-idade, Cantares na flor da idade, na mocidade, Provérbios na meia-idade e Eclesiastes no fim da sua vida. Eclesiastes no final da sua vida. Preste atenção que eu estou trazendo essa informação aqui só para a gente dar introdução àquilo que eu creio que o Espírito Santo quer entregar. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E essa afirmação ela é muito forte. Porque vindo de um homem sábio, e que provavelmente escreveu isso no final do seu ministério, ele tem propriedade para falar. Então a Bíblia afirma que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Meus irmãos, muitas vezes nós desanimamos no fim. Muitas vezes nós chegamos completamente fracassados no fim. Pastor, eu comecei uma campanha de oração, eu comecei um tempo de jejum, já está terminando e nada aconteceu. Eu estou pagando umas parcelas e nas últimas parece que eu não vou dar conta. Eu estou há muito tempo numa briga, orando pelo meu marido, e já faz tanto tempo que agora eu já não aguento mais. Então é tendência nossa querer olhar para o fim e achar o fim desanimador. Nós estamos numa época de transição, outubro, empolgação, planos, vai dar tudo certo. Chega novembro, aí você começa a fazer os cálculos. Eu tenho 10 mil para pagar e tenho 5 mil reais em dinheiro, ou seja, novembro e dezembro. Nós começamos a olhar para a realidade e perceber, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou chegar lá. Então é natural nosso olhar para o fim e achar o fim desanimador. Mas a Bíblia diz, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E nós precisamos crer nisso. E quando vier o fim, nós não sabemos. Mas nós precisamos entender que aquilo que Deus tem no final, irmãos, é melhor. Então, em vez de olhar algumas pessoas, tem casal que vê um casal postando foto na lua de mel e diz, no começo eu era assim também, mas eu quero ver no final, igual eu. Misericórdia! Então nós acabamos aprendendo isso por causa de algumas pessoas. O rapaz está empolgado no seu serviço, primeiro dia de trabalho, leva água para o patrão, faz tudo. Aí o cara diz, no começo é só flores, eu quero ver daqui a 20 anos igual eu nessa empresa, sendo humilhado, com minhas férias atrasadas, sem meu direito. Então a sociedade, o mundo nos ensinou a não levantar a expectativa. Eu estava orando por uma cura desde 2010, já chega, eu já estou cansando. Irmãos, mas eu preciso que você entre comigo nesse pensamento de que se veio esse conselho de sabedoria, nós precisamos crer que não importa se janeiro foi de um jeito, fevereiro de outro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o final das coisas vai ser melhor do que o começo delas. Amém? Pode ser e vai ser. Para isso você precisa estar com a gente nesse tempo. Aleluia. Não fraqueje. Dá uma cotovelada no irmão do lado e diz assim, vamos até o final. Amém. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, você vai encontrar os profetas e vai encontrar o profeta mais desacreditado da Bíblia. Jeremias. Talvez o profeta menos compreendido da Bíblia seja Jeremias. O profeta mais desacreditado da Bíblia seja Jeremias. E você, quando lê os livros com a autoria dele, você vai perceber isso. E um desses textos é o que eu vou ler para vocês hoje. Amados, hoje é o início da nossa campanha. Nós teremos assuntos como santidade e intimidade, finanças,
vencendo o medo, falar sobre emoções, relacionamento familiar, liderança, crescimento em autoridade, coisas que nós precisamos terminar o ano diferente daquilo que começamos, amém? Você que encontrou Jeremias, vá para o capítulo de número 12, Jeremias 12, e nós vamos ler o texto bíblico. Jeremias 12, depois que você encontrar o 12, nós vamos para o verso de número 5. Se você ler o título de Jeremias 12 está assim: a queixa de Jeremias. Irmãos, o título dessa mensagem é Subindo de nível, correndo com os cavalos. Amém? Subindo de nível, correndo com os cavalos. Jeremias 12:5 está assim: se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Irmãos, o versículo 5 de Jeremias 12 é uma resposta de Deus a um clamor de Jeremias. Há uma crise interna de Jeremias. E eu sei que, se não todos, mas quase todos aqui já tiveram uma crise interna. Uma guerra daquela de dizer: Senhor, se essa rede é tua, se essa célula é tua, por que está desse jeito? Senhor, se esse casamento é para a glória de Deus, por que esse homem está sendo usado pelo diabo? Se esses filhos são de Deus, por que parecem uns, né? E todos nós já passamos por uma crise mais ou menos assim, de questionar, de dizer: e pastor, onde é que está essa crise? Eu só vi a resposta de Deus. Nós vamos ler para o verso 1 agora. Jeremias 12:1. Ele começa, no Maranhão a gente chama isso de migué. Migué é quando você quer agradar alguém primeiro. Aí ele diz: tu és justo, Senhor. Tu és justo, Senhor. Quando apresento uma causa diante de ti, tu és justo, Senhor. Contudo, eu gostaria de discutir contigo. Olha, na sua versão está assim: eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Irmãos, olha um homem sincero. Por que é que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Preste atenção, às vezes algum de nós talvez estejamos assim. Por que é que o casal tal é com a vida toda errada e estão lá tirando foto em Salinas, Senhor? Por que é que o gerente, um cara mais promíscuo, imoral, adúltero que tem na empresa, é gerente e eu aqui honesto, dou meu dízimo? E eu ainda sou empacotador, e eu não prospero dentro dessa empresa. Esse dia chegou para Jeremias, e ele tem a coragem de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu quero discutir com o Senhor sobre a tua justiça. Ou seja, ele está dizendo mais ou menos assim: eu estou achando que o Senhor não está sendo muito justo. Irmãos, talvez nós, no início dessa campanha, nós estejamos um pouco parecido com Jeremias. Novembro é esse mês. É esse mês. E não tem como não ser de reflexão para mim, que é o mês do meu aniversário. Então todo começo de novembro eu fico assim: meu Deus, será que eu preguei o tanto de vezes que eu tinha que pregar? Quem mais no aniversário fica assim, pensando nessas coisas, gente? Quem mais? Bora, não tem vergonha não, levanta a mão. Levanta a mão. Eu no meu aniversário eu digo: será que eu fiz tudo que eu tinha para fazer? Rapaz, parece que foi ontem que eu fiz 30, moço. Né? E a gente fica nessas crises. Porque aí você começa a pensar: eu não vou mais falar a minha idade para ninguém não, só vou dizer que passei dos 30. Passou dos 30 já, Fagner? Passou dos 30. Depois que passa dos 30 a gente não fala mais a idade, só diz que passou dos 30. Mas a gente tem essa crise. Por que é que a outra célula, o líder não convida ninguém, vai um bocado de gente, Senhor? E a minha eu boto no Facebook, no feirão do Face, no... Por que é que a célula do outro é creme crack com café e a minha é panelada e não deu ninguém, Senhor? Eu não entendo. Por que é que o salário do outro é menor que o meu e ele está feliz, o meu é mais alto e eu não consigo pagar minhas contas? Senhor, o Senhor não está sendo justo. Jeremias está nessa crise e ele olha para o Senhor, e a diferença é que ele tem coragem de falar para Deus. Ele diz: Senhor, bora discutir aqui sobre a tua justiça. Verso 1. Por que é que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas.
Às vezes nós estamos em novembro e começa a vir essas perguntas. Deus, o Senhor disse que ia me abençoar esse ano. É bom se apressar. A gente já está em novembro, hoje é 3 e já vai dar 9 horas. Daqui a 30 minutos dá 9 horas. O Senhor disse que ia me abençoar ainda esse ano. Eu não estou querendo mandar no Senhor, só quero lembrar que só faltam menos de 2 meses. É bom o Senhor apressar. Então às vezes nós estamos assim, um pouco parecido com Jeremias. E Jeremias também é um dos profetas que mais parece conosco. No verso 3, no verso 2 ele diz: tu os poupastes, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tudo está sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Verso 3: tu, porém, me conheces, Senhor, tu vês e prova a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Ele faz uma série de questionamentos. Jeremias, ele é um profeta atípico. Certamente ele é um profeta mais parecido comigo e contigo. Se você olhar na Bíblia, a única pessoa que se queixa que passa por problemas parecidos com o de Jeremias é Jó. Só Jó. Só que Jó não pode ser comparado com ninguém, porque Jó é Jó. Se tem uma coisa que você precisa entender na Bíblia, é que Jó é Jó. Não teve outra pessoa que Deus olhou e disse: aquele dali pode ir lá, diabo, vai lá, tenta ele, tu vai ver, é meu. Os outros, Deus ainda disse: aquele bem dali é capaz dele duvidar. Mas o único mais parecido é com Jó. Então Jeremias faz uma série de desabafos. Senhor, a minha casa, eu moro no Bacuri, um bairro bom, e o fulano mora no bairro tal e está feliz, e eu no Bacuri, eu não estou assim. Senhor, eu estou na Adonai, e a pessoa mora em tal lugar, e começa com essas coisas. Então Jeremias parece um pouco conosco. Ele está no meio dessa crise. É um profeta que ele desafia o senso comum. Ele sai daquele: ó Senhor, soberano Deus, quem sou eu para questionar a tua justiça? Você que já ouviu a Bíblia em áudio. A Bíblia em áudio, quando Cid Moreira vai narrar Provérbios 1. Ó Senhor, soberano. Então tem alguns profetas que eles são dessa linhagem, e eu particularmente não me acho parecido com eles. Eles começam: ó Senhor soberano, quem sou eu para te questionar? Aí Jeremias vem: Senhor, eu quero discutir sobre a tua justiça. Eu acho que o Senhor está sendo injusto. Assim, eu quero que o Senhor me entenda. Eu acho que o Senhor está sendo injusto. Então parece muito conosco. E às vezes nós estamos assim, irmãos, botando Deus contra a parede, porque dezembro está chegando. Então se a gente for resumir, eu acho que nós temos hoje aqui algumas donas de casa chorões. Jeremias é conhecido como profeta chorão. É capaz da gente ter hoje aqui algumas donas de casa chorona, alguns pais chorão, alguns sacerdotes chorão, alguns filhos chorões. É capaz da gente ter hoje aqui algumas meninas choronas, alguns rapazes chorões. É capaz da gente estar cheio de uma igreja chorona. Pastor, será? Gente, baseado em relatos e estatísticas. Meus irmãos, porque parece muito com os questionamentos de Jeremias. E por ter uma pregação que talvez não agradava muita gente, ele começou a se questionar: será que... Então por isso que eu disse, Jeremias é um desses profetinhos assim na Bíblia que ele é meio diferente. Ele é mais parecido comigo. Por isso Jeremias, como um ser humano comum, normal, cheio de emoção, ele tem alguma crise e ele leva isso para Deus. Meus irmãos, mas o homem recebe uma taca. Mas é uma senhora taca. Ele recebe uma pancada, mas é uma senhora pancada. Porque às vezes quando a gente fala aquilo que quer, acaba ouvindo o que não quer. E com Deus não foi diferente. Ele diz: o ímpio prospera, eu não. Por que todos os traidores vivem sem problema? E eu não, eu estou cheio de problema, eu estou pregando a palavra. Agora eu quero que você vá para o capítulo 20. Não perca o capítulo 12, mas vá para o capítulo 20, por favor. Preste atenção numa coisa: não perca
a concentração. Não impeça o Senhor de entregar aquilo que Ele quer falar ao teu coração hoje. Capítulo 20 agora. Nós vamos para o verso de número 7. Capítulo 20, verso 7 ao 9. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Diz assim. Vai estar um pouco diferente aqui. Mas é mais uma queixa. Pastor, mas ele não estava queixando no 12? Estava. Agora ele é mais forte. Olha o que Jeremias disse para Deus aqui, gente. Eu confesso, eu nunca falei isso para Deus. Apesar de já ter me queixado muito. Mas eu nunca cheguei no nível de dizer que Ele me enganou. Senhor, Tu me enganaste. Eu fui enganado. Irmãos, para de religiosidade e te enxerga nesse versículo. No nome de Jesus, se você quer começar bem e terminar bem, te enxerga nesse versículo. Vamos descer do salto alto, vamos baixar o nosso nariz empinado, vamos tirar as máscaras, vamos nos enxergar dentro desses textos bíblicos, igreja. Amém? Nós precisamos nos enxergar aqui. Esse rapaz é muito parecido conosco. Senhor, Tu me enganaste. Irmãos, é muita coragem. Eu tenho medo de falar isso e cair durinho. Eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso, olha irmãos, olha isso. Ele diz, eu não vou mais falar não, eu não vou mais anunciar não. Mas ele diz que é como se um fogo ardesse dentro dele. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Olha o que ele diz. Ouço muitos comentando. Terror por todos os lados. Denuncie-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Verso 11, mas o Senhor está comigo como um forte, portanto aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Aleluia! Mas no capítulo 12, verso 5, o Senhor diz, Jeremias, vamos ler, capítulo 12, verso 5, se você correndo com os homens, eles te cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Irmãos, os dois questionamentos de Jeremias aqui são, se você olhar no nome de Jesus no verso 1, por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos que procedem de forma qual a melhor palavra aqui? Prospera sem problemas, é melhor. Sem problemas. Ou seja, por que o caminho dos ímpios prospera? E por que todos os traidores vivem sem problemas? E esse é um grande engano. Esse é um grande engano. Quantos filhos chegam para o pai para reclamar, dizer, pai, o meu irmão eu vejo que ele não tem problema. E o pai é que sabe o que escuta do irmão. E Jeremias está nesse engano de achar que os outros não têm problema. E ao fazer este questionamento, ele deseja realmente a morte desses homens. Ele está doido de raiva, ele está enfurecido. Olha só, ele quer praticamente que eles morram. Tu os plantastes e eles criaram raízes, cresceram e dão fruto. Verso 2, tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe do seu coração. Tu, porém, me colocaste, Senhor. Tu me vê e provas a minha atitude para contigo. Olha o que ele diz agora. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Resumindo, Jeremias diz, Senhor, eu sou bom e estou sofrendo. Os ímpios são maus e estão vivendo. Mata eles, Jeová. É isso que ele está dizendo. A pastora Socorro ali da Ágape
Diz que um dia estava sendo assaltada, e o ladrão pegando a bolsa dela aqui, lá na Praça de Fátima, ela pegou o dedão de profeta e fez assim: pega ele, Jeová! O ladrão derrubou a bolsa e ficou tremendo assim. E ela disse que ele ficou atônito, pasmo, e saiu, foi embora. E ela... Irmãos, aquele homem era um desviado, irmãos. Ele sabe do poder de Deus. Ele sabe que Deus é poderoso e para matar para derrubar um perverso. Mas Jeremias estava querendo ser Deus. Ele disse: Senhor, mata os ímpios. Aí Deus olha para ele e diz: vamos conversar, Jeremias. Verso 5. Se você está correndo com os homens e eles se cansaram, como poderá competir com os cavalos? Como é que você vai competir em um nível mais forte? Irmãos, a resposta do Senhor para a angústia de Jeremias, ela foi bastante chocante. Preste atenção. Ao invés de simpatizar com a situação e confortar Jeremias e dizer assim: olha, é verdade, eu não tenho aquele filho quando diz: ó pai, mãe, o menino tudo tem as coisas e eu não tenho. E ele pensa que a mãe vai dizer: ô meu filho, é verdade, calma, dezembro está chegando, eu vou comprar para você. Ele pensa que vai acontecer assim. Não, a mãe chega e diz: meu filho, tu não é todo mundo. Mas mãe, todo mundo tem. Tu não é todo mundo. Mas está todo mundo usando. Você não é todo mundo. Jeremias achava que contando o desabafo dele para Deus, o Senhor ia chegar e dizer: oh meu filho amado, em quem me regozijo, calma, eu vou matar eles. Não. E é aqui que eu quero que você preste atenção, irmãos. Que é aqui que nós começamos a nossa campanha. Enquanto a gente intercedia naquela sala mais cedo, o Senhor falou de mudanças de estações, não foi, Tiago? E eu vi um relógio grande que estava parado e uma grande expectativa em volta dele. Enquanto a gente orava, aquele relógio começou a se movimentar. Aquele relógio começou a se movimentar. Meus irmãos, eu quero que no nome de Jesus Cristo você entenda que se você chegou aqui, você foi lançado sobre uma plataforma onde o Senhor está te convidando a sair daqui de uma forma diferente. Diferente daquilo que você entrou. Pastor, e o que é que eu aprendo com esse texto bíblico que o senhor leu? O que eu aprendo com essa passagem bíblica? Amados do Senhor, você precisa entender que de janeiro para cá, nós estamos em uma corrida. Nós estamos em uma corrida. O erro de muitos é focar em janeiro, focar em fevereiro, baixar a guarda em março, em abril, e achar que a vida da gente é assim. Mas nós estamos em uma corrida. É o tempo todo se preparando. Eu lembro de um rapaz reclamando nas Olimpíadas, porque ele estava querendo se concentrar no quarto dele, mas no quarto do lado tinha uns atletas ouvindo funk lá a noite toda, e tute. E ele diz: gente, eu estou em uma competição, eu preciso dormir, eu preciso acordar cedo. E vem um povo aqui ouvir funk e não dorme à noite. O erro nosso, às vezes, que a gente olha e diz: Senhor, por que a célula do fulano, o lanche é creme cracker e está cheio de gente, a minha o lanche é panelado e não tem ninguém? É porque às vezes nós achamos que estamos em uma brincadeira, enquanto os outros entenderam que estão em uma corrida. Meus irmãos, nós estamos em uma corrida. Nós estamos em uma corrida, não dá tempo parar, não dá tempo diminuir a velocidade. Deus fez esse profeta saber que ele estava em meio a uma corrida, e por isso não podemos parar, nós não podemos retroceder. Alguns textos, eles sugerem que Jeremias talvez estivesse numa competição de verdade. Se você olhar para a sua Bíblia, ele disse: Jeremias, se você se cansa correndo com os homens, como é que você vai competir com os cavalos? Um cavalo corre cerca de 80 km por hora, meus irmãos. Para você ter uma ideia, o Usain Bolt, ele correu a 45 km por hora. E olha que eu não estou me comparando com o Bolt, porque o cara é um monstro. Um cavalo corre em média 80, 85 km por hora. O Bolt, que é um cara fora do normal, correu a 45. Agora Deus vem e diz: como é que você está se cansando competindo com homens, e quando você tiver que competir com cavalos? Pastor, mas não parece injusto um homem competir com um cavalo? Apesar de que isso existir, viu gente? Existia essa modalidade de competição. E em 2003 um homem ganhou, finalmente, dos cavalos. São 35 quilômetros, se eu não me engano, de corrida. Um homem montado no cavalo e o outro correndo a pé. Quando foi em 2003, um homem finalmente ganhou a corrida.
Porque perceberam que não é sobre velocidade, é sobre estratégias. É 35 quilômetros, vários obstáculos e percursos. Um homem uma vez foi mais inteligente e ganhou. Os outros tentaram na força bruta. Mas, meus irmãos, às vezes alguns de nós estão reclamando do nível natural. Às vezes alguns de nós estamos murmurando de coisas naturais. Às vezes alguns de nós estamos morrendo por causa de coisas naturais. E entenda que isso é um erro. Meu Deus, esse trabalho eu tenho que ficar até 6 horas. Ah, então o teu problema é porque você quer sair mais cedo. Irmãos, como que nós vamos viver algo novo? Nós podemos cantar aqui, declarar que eu quero viver algo novo, mas a minha guerra é: ah, meu Deus, dá 6 horas para mim ir embora do meu serviço. A minha guerra qual é? Oh, Jesus amado, por que meu casamento não é perfeito? Você quer viver algo novo e está reclamando? Você casou. Bem-vindo a uma vida a dois. Vai ter atrito, vai ter conflito. Mas é nessas horas que não é Satanás que está botando o cão para tentar. Talvez é falta de sabedoria, talvez é falta de entendimento, de conhecimento, de dedicação. Então Jeremias está reclamando de uma corrida fácil. E Deus está dizendo: homem, como é que você vai competir com os cavalos se você está sendo derrotado em um nível fácil de competição? Como você vai competir com os cavalos? Se nós temos parado para nos reclamar de coisas pequenas. Hebreus capítulo 12, verso 1. Preste atenção nesse texto. Hebreus 12, 1. Não sei se você está com a NVI aí. Portanto, vocês estão com a NVI. Nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande... Olha para esse texto. Nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de... Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de... Os cristãos que diziam conhecer o Senhor, mas desistiram porque o pastor fez uma coisa e ele não gostou, nunca tiveram revelação real da palavra de Deus e do seu amor. Os cristãos que diziam que iam até o fim por Jesus, mas o líder de célula multiplicou e ele não gostou e desviou, nunca teve revelação correta do que realmente a Bíblia diz sobre a corrida, sobre a caminhada. Uma pessoa que era do louvor e alguém disse: olha, irmão, estuda mais, você não está muito bem assim, igual já falaram para mim, tenta outra coisa. Tenta outra coisa, tem outras áreas da igreja. E você... Isso bem, tá bom. Agora eles vão ver. Sem eu. Nunca conheceu. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Sabe o que é isso, meus irmãos? Picuinhas, pequenas coisas. Ah, eu sou crente há 50 anos. A igreja nunca fechou? Já. Nunca mudou de pastor? Já. Nunca mudou de liderança? Já. Nunca desempregou? Já. Já teve crise no casamento? Já. E por que tu não desistiu? Porque a minha competição não é no nível natural, é no nível espiritual. E se eu desistir no nível natural, como eu vou competir com os cavalos? Como eu vou competir com os cavalos? Deixemos todo embaraço. Meu Deus, eu estou tão cansado desse serviço, eu não vou para o culto. Fracassou no nível natural. Não quer cansaço? Desemprega, pede as contas. Pastor, Deus nunca me recomendou isso. É porque para isso não precisa de revelação. É a lógica. É a lógica. Meu Deus, mas esse carro dá trabalho. Um carro custa. Isso é o diabo? Não, irmãos. Carro tem peça, dá defeito. Pode ser o diabo também em algum momento aí, se você estiver dando brecha. Mas às vezes nós estamos pegando todo o embaraço e trazendo, quando a Bíblia diz deixai todo.
que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, é assim que nós que fomos chamados devemos correr a carreira que nos está proposta. É dessa forma que nós devemos correr a carreira, sem embaraço, sem peso, sem culpa, sem pecado, sem atrasos. Meu Deus, semana que vem, daqui a 2 semanas é o culto de ceia, e eu não estou bem, pois eu vou, porque é lá que o Senhor vai me renovar, pois eu vou, que o Senhor vai me encher da presença dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, do seu amor. Ai, se os irmãos que sabem que eu não estava bem, me ver ceiando, esses irmãos saberão que nós não ceiamos porque o pastor é bom, nós ceiamos porque existe um Deus que é o pão e o vinho, que nos fez dignos. Justifica, santifica, purifica, glorifica. Eu nunca poderei fazer isso por vocês. Eu posso representá-los, eu posso abençoá-los. Eu nunca poderei justificá-los, santificá-los, glorificá-los. Mas o Senhor pode. O Senhor fala agora a Jeremias que ele está em uma competição fácil. Jeremias, você está numa competição fácil, com homens que vão a pé, e você está reclamando, criatura. Presta atenção, a luta que você está é cabível. A luta que você está é para ser vencida. Você está competindo com homens que vão a pé. Pastor, o que Deus está falando? Ele está falando de uma dimensão terrena. Tem coisas que você tem orado, Senhor, manda um anjo para lavar essas vazias. E os anjos estão ocupando com guerra de intercessão de verdade, batalhas espirituais, pessoas amordaçadas, aprisionadas. E você, Senhor, manda um anjo para lavar as vasilhas da minha casa, que eu não aguento mais tanta louça suja. Não come, criatura, que não vai sujar. Você está reclamando de níveis naturais. Oh meu Deus, eu não vou mais para a igreja não, esses meninos. Cuidar de filhos agora é o demônio? Ah, mas eu não vou para a célula não. Irmão, nós estamos competindo com homens e nos cansando. E quando tivermos que competir com os cavalos? Você tem reclamado de cuidar da casa. Você tem reclamado do dia que tem que ir para a célula, porque já tem tanta coisa. Ah, eu não tenho crédito. Você tem reclamado das dificuldades conjugais. Você tem reclamado, morrendo por causa disso, morrendo por causa de coisas de nível natural. Pastor, essas coisas são problemas? São, irmãos. Mas nós estamos falando sobre mudança de níveis. Nós estamos falando sobre sair de um nível e ir para outro. Eu preciso parar de ser um cristão medíocre. Eu preciso deixar de ser um cristão medíocre. Janeiro, oh meu Deus, oh vida difícil de trabalhar, de voltar para casa, de ir para a igreja, ir para a célula. Dezembro, oh vida difícil, trabalhar, ir para a igreja. Meu irmão, no nome de Jesus. John Wesley pregou 200.000 quilômetros a cavalo. Irmãos, isso assa a virilha de qualquer um, perdão a expressão aqui. 200.000 quilômetros a cavalo. Aquele homem estava com as virilhas dele aqui na carne viva, pregando o evangelho. E a gente acha desconfortável vir de moto para o culto, no nome de Jesus. Não é nem pregar, é só vir para a igreja. Ah não, está chovendo, acabei de lavar o carro. Morra competindo com os homens, porque você jamais chegará talvez ao nível de competir com os cavalos. Dá a vida. Eu lancei o desafio aqui, da gente ofertar o equivalente a furar um poço artesiano em Moçambique, em Mafilipa. Você que abre a sua torneira e tem água encanada, você talvez nunca saberá do que eu estou falando. Eu só descobri quando eu fui lá. A água que aqui a gente não tem coragem de dar nem para os animais, eles bebendo no meio da rua, na feira. Nós nunca saberemos em um povo feliz. Eu vi gente andando 15 quilômetros a pé para ir para o culto na beira da BR. Irmãos, isso é depois do Bananal, irmãos. Depois do Bananal, irmãos. Imagina você sair daqui, passar do Bananal na beira de uma BR. Passa caminheta,
caminhão, carreta, o filhote do caminhão com a carreta, caminhão, carreta. É comum ver aquele casalzinho na beira da BR com sua Bíblia na mão, 10 meninos, bolsa, sacola, 15 quilômetros andando a pé. Então tem níveis que a gente nunca vai chegar até sair da mediocridade, até deixar que esses embaraços pequenos parem de nos atrapalhar. Se em terra de paz você está tropeçando, imagina quando chegar na floresta perigosa. Oh meu Deus, eu não sei o que eu faço, meu filho está com febre. Se ele com febre você está morrendo, e se vier uma enfermidade grave, oh Jesus, esse salário não está dando. Se você trabalhando tem murmurado tanto, imagina se ficar desempregado. Meu Deus, muda esse homem, eu dar um jeito. Se do jeito que está não está, e se eu matar ele? E se eu levar ele? Às vezes nós não paramos para pensar no que a gente tem colocado diante de Deus. Irmãos, a idade vai chegando. No começo do meu ministério eu não tinha coragem de falar algumas coisas, mas hoje eu tenho. Irmãos, Deus tem mais o que fazer. Deus tem mais o que fazer, gente. Até quando nós vamos remoer algumas coisas? Até quando nós vamos remoer algumas coisas? O que Deus está dizendo a Jeremias é que se ele não conseguisse vencer uma corrida com homens, um nível fraco, como é que ele vai ser promovido a um nível diferente? Eu acho extraordinário ouvir a história de pessoas que venceram. Chegar num empresário próspero e ouvir a história do começo da vida dele. Eu acho fantástico. Chegar em um casal que escreveu um livro, Autoridade sobre Casamento, e descobrir o tanto de picuinha de guerra que eles enfrentaram, até chegar no nível de dar conselhos. Eu acho extraordinário ouvir a história de pessoas que venceram. É por isso que um pai que super protege o seu filho, ele está poupando ele de aprender, de crescer. E o filho cresce achando que o mundo é diferente. Eu prefiro mais um mundo onde o pai expõe a realidade para o seu filho. Isaías 40, verso 28. Isaías 40. Antes de Jeremias, você vai achar Isaías. Caminha comigo aí, por gentileza. Obrigado pela água. Isaías 40. Verso 28. Eu quero que você termine esse culto se perguntando para Deus: realmente é isso tudo a luta que eu estou passando? Eu compartilhei aqui na reunião segunda-feira. Eu terminei de pregar final de semana em um lugar, e eu vi 3 jovens chegando de um culto que eles foram em outra igreja. 3 jovens, um de 18, outro de 15 e outro de uma idade mais ou menos lá. E eu disse: qual foi o texto pregado? Qual foi, doido? Tá bom, qual o tema da pregação? Foi sobre aquele, como é mesmo, aquele negócio. Eu digo: não, tudo bem então, não entendeu, né? Mas vai mais ou menos rumo. Qual é a igreja, qual é o pastor? É aquele que foi transferido. Como é mesmo? Meus irmãos, enquanto tem gente desesperada orando por nações, enquanto tem missionários abandonando tudo, enquanto tem seitas pegando crianças e ensinando elas manhã, tarde e noite suas doutrinas, tem pessoas que não conseguem dizer o texto que foi pregado no final do culto. Precisa mudar de nível urgente. Aquele livro que você começou a ler em janeiro dizendo: eu termino, no nome de Jesus, são 100 páginas, 2 dias, 3 dias de leitura. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, não se pode esquadrilhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e se fatigam,
E os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É preciso entender que aqueles que possuem, irmãos, confianças em cavalos, eles, olha, se você olhar a Bíblia, é um dos textos que eu li há muito tempo, Salmos 27 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriamos no nome do... E esse texto aqui ele pode passar despercebido, mas preste atenção. Naquele tempo, quando dois exércitos iam se enfrentar, eles mandavam um olheiro, ver quantos carros eles têm, ver quantos cavalos o exército inimigo tem. Senhor, eles têm 10 cavalos, 10 carros, nós vamos com 10.000. O rei dizia: ganhamos, vencemos. O outro rei ia contra o exército e dizia: vê quantos cavalos ele tem, 50, e nós 50.000, vencemos. Aí Deus vem para o seu povo, que muitas vezes Deus dizia: vamos com a cara e com a coragem. Mas Senhor, como que nós vamos contra quem tem cavalos, contra quem tem carros? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Nunca foi sobre carro, nunca foi sobre cavalo. Davi venceu o gigante, não foi com carro nem com cavalo. Tu vem contra mim com lança, espada e escudo, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Tibum, como diz a canção, caiu, o gigante caiu. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Amados, essa corrida é extrema. O desafio de Deus para Jeremias é para ele sair da média, para viver um nível diferente. Quantas pessoas às vezes chegam para pedir um conselho no gabinete, ou uma oração, e eles falam de uma coisa pensando que é o fim do mundo, e eu fico pensando: oh meu Deus, mostra para ele que não é, sabe? Porque às vezes a pessoa derramou o único copo d'água que ela tinha, e ela mora perto do Tocantins, e ela fica: pastor, e eu fico pensando: ô Espírito Santo, revela que tem jeito, porque a pessoa quer se dominar por aquilo e deixar aquilo derrotar ela. Meus irmãos, existe um nível que Deus quer que você peleje. Existe uma atmosfera ainda mais alta. Existe uma batalha, uma guerra que o Senhor conta com você. Aliste-se, Ele está precisando de soldados. Tem uma história muito contada pelos cristãos mais antigos. Um homem, certa vez, caminhava pela floresta, perto da casa dele, e ele viu uma luz. E ele, curioso com aquela luz, ele se aproxima da luz da floresta. E no meio da floresta, próximo da luz, ele escuta: meu filho. Ele diz: Senhor, quem és? E o Senhor diz: sou eu, o Senhor teu Deus. Eu tenho uma missão para você. E ele diz: Senhor, diz qual é a missão. Próximo da tua casa tem uma pedra, uma rocha enorme. Sim ou não? Sim, Senhor. Próximo da minha casa tem uma rocha enorme. Todos os dias, chegue naquela rocha e empurre ela. Gaste todas as suas forças todos os dias e empurre aquela rocha. O homem, convicto de que ouvia a voz de Deus, certo que foi o Senhor, ele vai para sua casa, se direciona até a rocha enorme e começa a empurrar. 1, 2, 3 dias. Terminava o dia cansado de empurrar, voltava para casa. Voltava no dia seguinte, empurrava, voltava para casa. Nessa batalha de todos os dias, empurrando a rocha, seguindo o comando do Senhor, ele começa a se questionar. Lembra de Jeremias, lembra de nós dentro daquele versículo? Mas isso não faz sentido. Deus me mandou empurrar essa rocha e ela não se move de lugar. E ele começa a dar lugar à dúvida. Ele começa a questionar. Lembra de Eva no jardim? Então, irmãos, a história conta que aquele homem, cansado de empurrar, certa vez de tanto duvidar como Jeremias, ele dá lugar à voz do diabo. O diabo chega e diz: será que foi Deus que falou com você? Por que Deus te mandaria empurrar uma rocha tão pesada se ela não sai do lugar? Por que te mandar empurrar uma rocha há tanto tempo? Se Ele é Deus, por que Ele mesmo não remove, não empurra? E aquele homem fecha os ouvidos, diz: arreda, Satanás, eu vou continuar. Empurra e nada acontece, até que uma hora ele se desespera, ele se fica angustiado e ele diz: chega!
Senhor, lembra de Jeremias? Quero ter uma conversa contigo. Tenho empurrado essa rocha dia e noite, incansavelmente. Só paro para me alimentar e dormir. E eu nunca consegui mover 1 centímetro essa pedra. E o Senhor me mandou empurrar essa pedra dia e noite. Eu estou cansado de empurrar e não ver resultado. Eu fracassei, eu cansei, e eu não quero mais empurrar. E a história diz que o Senhor olha para ele e diz: quem disse que você fracassou? Claro que eu fracassei, eu estou empurrando, essa pedra não se move. E o Senhor diz: quem disse que a pedra deveria se mover? Mas como? O Senhor diz: olha, vai naquela pedra, perto da tua cabana, empurra ela todos os dias. Sim, eu estou fazendo isso e a pedra não se moveu. Eu não disse que a pedra se moveria. Olhe para os seus braços, veja como eles estão fortes. Olha para as suas pernas, veja como elas estão fortes. Olha para as suas costas, olha quanta resistência você adquiriu. Se eu quisesse mover a pedra, eu já tinha movido. Eu estava fortalecendo você. Eu estava preparando você todos os dias. Quando aquele homem se olha, que ele se vê uma pessoa completamente diferente, determinada, mais forte, ele entende que muitas vezes nós assemelhamos o agir de Deus com resultados. Terminou a última campanha e não houve um milagre. Mas o Senhor estava nos fortalecendo, meus irmãos. O Senhor estava nos tornando mais fortes. O Senhor estava nos ensinando o caminho para um milagre, o acesso à presença dEle. O Senhor estava nos ensinando como chegar. Presta atenção, teve lutas que você enfrentou que nunca aconteceu um milagre, mas você se tornou mais dependente de Deus. Teve batalhas que você pelejou que você nunca venceu, mas você entendeu que o Senhor estava contigo e você sobreviveu, está aqui hoje. Nem sempre você vai ver e gravar um vídeo do milagre acontecendo, mas o Senhor estará te capacitando para este momento, te preparando para esse momento. Aleluia. Nós queremos orar por você. Cadê o Vandes?